Olá, você está na TV do Parlamento Gaúcho e este é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Impactos ambientais do Porto Meridional de Arroio do Sal são um tema de audiência pública. Estudo sobre efeitos da reforma tributária é apresentado na Comissão de Economia. CPI dos pedágios volta a ouvir presidente da Agergues, Marcelo Spilk, sobre obras no Bloco 3. E você vai ver ainda. Gabinete Institucional do Memorial do Legislativo é instalado em homenagem ao aniversário do Parlamento Gaúcho. A proposta do Porto Meridional de Arroio do Sal foi discutida em audiência pública na Assembleia nesta quinta-feira. A iniciativa do debate foi da deputada Sofia Cavedon. A audiência pública para debater a proposta do Porto Meridional de Arroio do Sal ocorreu aqui no plenarinho. O tema, que já vem sendo debatido há algum tempo na Assembleia Legislativa, volta à pauta em mais uma rodada de discussão. O diretor do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jefferson Simões, destacou os possíveis impactos ambientais relacionados à implantação do Porto de Arroio do Sal. Tem sérias consequências na questão ambiental, por exemplo, no transporte de sedimentos que vão transportar mais sedimentos para as praias ao sul desse porto, vão cavar as praias ao norte, diminuindo a área. Evidentemente tem o impacto na fauna e na vegetação local, mas o mais importante aí do ponto de vista do veranista é que não tem nenhum estudo sobre as consequências do aumento do transporte rodoviário em termos de poluição atmosférica, em termos de poluição sonora e exatamente numa das áreas nobres do turismo do Rio Grande do Sul. A representante da Associação de Proteção Ambiental de Arroio do Sal, Nancy Nardi, também participou da audiência. Ela reconheceu o potencial econômico do porto para o município, mas avaliou que o empreendimento não é adequado para a região, destacando que os impactos sociais e ambientais podem representar um custo elevado para o desenvolvimento local. O que vai melhorar? Pessoal que tem comércio, por exemplo, vai ter mais gente para vender, né? Por outro lado, essas pessoas que surgem num porto, muitas vezes trazem junto pessoas que querem aproveitar o porto para comércios ilegais, drogas, contrabando eletrônico, doenças que surgem por um exagero de visitantes, né? Então é um peso social que, de modo geral, não compensa um porto, principalmente um porto colocado num litoral retilíneo como o nosso. A proponente da audiência pública, a deputada Sofia Cavedon, avaliou positivamente o debate, que contou com a participação de moradores de Arroio do Sal e de entidades ambientalistas. Segundo ela, as contribuições apresentadas trouxeram análises consistentes e críticas à proposta de implantação do porto no litoral norte. O impacto ambiental, o impacto logístico, de poluição, a inviabilidade, o que eu achei mais grave ainda, né? Todos indicam que é diante do nosso mar bravio, das características morfológicas do nosso clima, é praticamente impossível, porque nós vamos ter que criar um ambiente artificial permanentemente. É muito caro, isso chegamos a pensar, então, que é um novo projeto só para especular, para captar recursos. De acordo com a parlamentar, o momento é importante porque o IBAMA aceitou avaliar o estudo de impacto ambiental do Porto Meridional em Arroio do Sal. A medida confirma o recebimento da documentação e permite o avanço do projeto para a fase de audiências públicas e análise técnica detalhada. Os deputados que integram a Comissão de Economia acompanharam uma apresentação técnica sobre os impactos da reforma tributária no Brasil. Foi no período de assuntos gerais da reunião do colegiado na quarta-feira. Já em fase de implementação, a reforma tributária prevê mudanças profundas no sistema de impostos do país.
Durante a reunião, o especialista em direito tributário, Valdecir Mosqueta, apresentou aos parlamentares os principais pontos positivos e desafios da proposta, com foco nos efeitos para o setor público e a economia, temas que devem repercutir diretamente nas demandas dos deputados em suas bases no Rio Grande do Sul. Ela literalmente irá acabar com a guerra fiscal. Primeiro, porque os estados e municípios não poderão mais conceder benefícios e incentivos fiscais a partir do ano de 2033. Assim, um município, um estado que quiser atrair empresas, grandes investidores, não será mais com base nos incentivos fiscais, mas sim ela terá que ter mão de obra qualificada, logística e também, vamos dizer assim, uma condição mais interessante sobre as concessões ambientais. Segundo Mosqueta, a reforma tributária deve aumentar a carga para o setor de serviços e reduzir para a indústria. Já pequenos trabalhadores, como motoristas e recicladores, terão isenção de impostos na compra de veículos. Produtores rurais de menor porte também serão beneficiados com alíquota zero na aquisição de máquinas e equipamentos. O gerente da Rádio Sarandi, Márcio Froza, foi um dos mediadores da apresentação. Ele destacou a importância de esclarecer dúvidas diante da circulação de conteúdos muitas vezes distorcidos. E são temas importantes. A gente vive com muita informação, mas muitas vezes as informações são distorcidas. E grande parte dos problemas que são gerados hoje é pela desinformação. Então, é um momento aqui de a gente captar os pontos positivos, negativos dessa reforma, que certamente vai impactar a vida de todos nós, e para esclarecer, até para não gerar dúvidas que vão impactar os municípios menores pela primeira leitura que a gente faz em relação a esse tema, mas é um tema que precisa ser estudado, aprofundado e se ter consciência daquilo que vai acontecer, porque são temas de extrema importância para o dia a dia das comunidades. O diretor de assuntos sindicais do Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Estadual, Adelar Vendrúsculo, também acompanhou a apresentação técnica. Para ele, é necessário participar dos debates sobre a reforma tributária para que a regulamentação leve em conta as diferentes realidades do Estado. A reforma tributária, ela já está aprovada, faltando apenas as regulamentações a partir de agora, né? Faltando as regulamentações. Mas é um tema que vai dizer respeito a todos nós brasileiros, mas nós gaúchos especialmente. Nós somos o primeiro estado do Brasil, aqui no pé do Brasil, ou o último. Então, nós começamos ou terminamos aqui todas as movimentações de mercadorias, todas as movimentações financeiras desse setor. Nós teremos um grande impacto e nós queremos conhecer mais. O deputado Paparico Bach, proponente do debate, avaliou que a reforma pode trazer ganhos, mas também levanta preocupações. Segundo ele, mais de 330 municípios com menos de 10 mil habitantes podem sofrer queda significativa na arrecadação de ICMS. Isso nos preocupa muito. Nós observamos que está havendo aí um grande êxodo rural e o engrandecimento dos grandes centros urbanos. Isso nos preocupa demais. Então, é um tema que eu tenho uma frente parlamentar na casa que coordena a frente parlamentar contra a extinção dos municípios. Nós vamos olhar para esses dados que o doutor Mosqueta coloca aqui, porque a gente precisa fazer aqui um encaminhamento de ações para que a gente possa, ainda em tempo, fazer essa correção na reforma que ocorreu em Brasília, para que a gente possa, conforme sugeriu aqui o Mosqueta, que 80% não seja considerado 80% o índice populacional, mas quem sabe 50%. Na reunião da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, na quarta-feira, foi aprovado um parecer a projeto de lei e 2 requerimentos de audiência pública. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos aprovou na reunião desta quarta-feira parecer favorável a um projeto de lei do deputado Neril Carteiro. A proposta dispõe sobre a vacinação domiciliar das pessoas com transtorno do espectro autista no Rio Grande do Sul. Também foram aprovados 2 requerimentos de audiência pública. O primeiro da deputada Luciana Genro para tratar de sexismo e assédio contra alunas
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campus Pelotas. Já o presidente do colegiado, deputado Adão Preto Filho, teve aprovado o requerimento de audiência pública para debater a saúde da mulher privada de liberdade no Rio Grande do Sul. Nos assuntos gerais, houve a escuta de moradores de Sapiranga que relataram a má qualidade da água no município. Segundo os participantes, o líquido está com cheiro forte e aparência turva. Além disso, as famílias estão recebendo cobranças indevidas. A deputada Laura Cito, que solicitou o depoimento, comentou a situação. Esse tema que a gente tem de maneira exaustiva, primeiro denunciando que isso ocorreria e depois verificando, a dimensão disso. E é pelo estado todo, pilhas de cobranças indevidas. Esses dias eu vi uma conta de água de R$17 mil. E isso não é só sobre a água, a gente está falando aqui da água, mas da energia. E eu fui vítima da energia. Chegou na minha casa eu não paro em casa como todo deputada desta casa legislativa aqui, e chegou para mim uma conta de energia de R$2.875. Então, assim, a gente está vivendo, assim, realmente uma desregulamentação desse setor. O Avelange agora me lembrava aqui, eu vi também, acho que no Instagram da Rita, a Estância Velha do lado, a água saindo marrom da torneira. Então, assim, isso é o que nós temos visto em diversas regiões, e no Vale do Sapateiro, de maneira específica, é uma das regiões onde esse serviço está mais agravado. A parlamentar solicitou que a comissão envie ofício à EGE Corsan para esclarecimentos. Ainda nos assuntos gerais, foram ouvidos representantes do Grupo Autônomo Transgênero de Santa Maria, que relataram dificuldades no acesso a hormônios no ambulatório trans da cidade. A deputada Luciana Genro informou que há verba para a compra de hormônios, garantida por emenda parlamentar de sua autoria, mas que o Estado ainda não liberou os recursos. Ela solicitou que a comissão peça ao Executivo agilidade na concessão do dinheiro e que haja uma política pública permanente para garantir o fornecimento do medicamento. A deputada Laura Cito sugeriu que seja realizada audiência pública para debater o assunto. O presidente da Agergs, Marcelo Spilk, voltou a ser ouvido pela CPI dos pedágios em reunião na quarta-feira. Na primeira reunião, após a prorrogação dos trabalhos da CPI dos pedágios, os parlamentares ouviram novamente Marcelo Spilk, ele que é conselheiro e presidente da Agergs. E, mais uma vez, os parlamentares não ficaram satisfeitos com o que ouviram. O presidente da CPI, o deputado Paparico Bach, chegou a sugerir a Marcelo Spilk que peça o cancelamento do contrato com a empresa CSG. E nós estamos muito indignados. Essa indignação não é do deputado estadual Paparico Bach. São das pessoas que moram no Rio Grande do Sul. Nós não podemos permitir que uma empresa que tinha que ter entregue 32 quilômetros de duplicações de obras não entregue nada. E que ela ainda peça um contrato de equilíbrio na ordem de 749 milhões e que fique dizendo que, quando vem aqui a CSG, ela diz que o culpado é o governo. Quando vem aqui o governo fica dizendo que o culpado é a CSG. Nós não podemos tolerar isso. Eu, como presidente da CPI, preciso me manifestar. Por mais que muitas vezes nós possamos ter nossas palavras incisivas, mas é que são necessárias. Então, eu pedi para que a Agergs encaminhe um ofício ao governo e que a gente peça a rescisão do contrato da CSG. Porque esse impuro nós já conhecemos. Nós tivemos aqui o Marcos Formigueira há poucos dias e ele testemunhou que as concessionárias de pedágios, lamentavelmente, é uma das formas de não fazer as obras, é isso, é empurrar para o governo empurra para a concessionária, os anos ficam se passando, o usuário está pagando e não recebe obras. Nós, inclusive, já alertei aqui o presidente da Agergs que vamos reconvocá-lo, que ele possa, num período de 30 dias, resolver, fazer os encaminhamentos dessas dúvidas que estão pairando aqui na CPI para que ele volte aqui. Nós não vamos encerrar a CPI dessa forma como está aí. Logo no começo da reunião, o relator deputado Miguel Rosseto questionou o Marcelo Spilk sobre apontamento do Tribunal de Contas do Estado, que indicou falta de capacidade de fiscalização por parte da Agergs, o que foi reconhecido pelo próprio conselheiro. É mais do que preocupante, é alarmante. É um depoimento do presidente da Agergs,
que é revelador da absoluta incapacidade da agência em cumprir a sua função fiscalizadora e regulatória. É preciso que a sociedade gaúcha saiba, não há uma instituição com a qualidade necessária para proteger a sociedade gaúcha e e garantir o cumprimento dos contratos. Os investimentos não aparecem, não há cobrança. O presidente da Ageres não sabe quando a concessionária do Bloco 3 vai iniciar as obras contratadas, previstas. Perguntado, por exemplo, sobre a duplicação São Vendelino, Farroupilha, fim da Curva da Morte, não é possível, o presidente não sabe quando vai começar a obra, que era a previsão entrega da obra pronta, toda a duplicação, em janeiro de 27. Todas as obras estão atrasadas, o consumidor, o usuário paga, agora uma previsão de um novo reajuste tarifário e não há nenhum cronograma de obras estabelecido. Isso é um escândalo. O presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, Marcelo Spilk, destacou ainda que após a maior tragédia climática da história gaúcha, a empresa CSG solicitou um reajuste no contrato. Nós temos ali um grande problema que foram as enchentes de maio de 2024, que acabaram mudando todo o cronograma de obras e, em função disso, também gerou uma série de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da concessionária. Nós estamos processando agora esses pedidos, né? Estamos tratando disso, são valores milionários, muito altos, e estamos com todo o cuidado, com todas as questões inerentes ao processo, nos debruçando, né? E esperamos que em breve possamos deliberar sobre essas questões também. Veja depois do intervalo. Gabinete Institucional do Memorial do Legislativo é nova opção para reuniões parlamentares. E você vai ver ainda. Ex-vereador João Bosco Vaz recebe homenagem na Assembleia Legislativa por proposição do deputado Gerson Burman. Nós já voltamos. E estamos de volta com o nosso jornal Assembleia. Lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento Gaúcho no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. Na manhã de quarta-feira foi inaugurado o Gabinete Institucional do Memorial do Legislativo. A atividade integrou a programação de comemorações dos 191 anos da Assembleia Legislativa. Uma sala que foi usada pelos primeiros presidentes do Parlamento Gaúcho. A partir de agora, o espaço é mais uma opção para a realização de reuniões pela presidência e pelos parlamentares. Como ato simbólico em celebração aos 191 anos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o atual presidente, deputado Sérgio Pérez, cumpriu a agenda no novo gabinete institucional. O Parlamento Gaúcho cada vez amadureceu mais. Tem a pluralidade, tem as adversidades, elogia, mas nunca fugiu do campo do debate das ideias, que é sempre a democracia que ganha. E eu vejo hoje o Parlamento Gaúcho, nós, deputados, muito maduros, conscientes do que é um projeto de lei, a ideia de um partido, de um governo, do outro. A oposição, quando é feita, ela é feita construtiva, sempre procurando mostrar um meio que, se fizesse, poderia ser melhor. Então, é um meio de nós poder sempre levar isso, enaltecer um amadurecimento da democracia e do Parlamento Gaúcho. Estar no Memorial da Assembleia Legislativa é vivenciar a história do Parlamento Gaúcho, marcada por grandes nomes e por aqueles que ainda deixam o seu legado por aqui. No primeiro dia de funcionamento do gabinete institucional, o presidente recebeu o prefeito de Garibaldi, representantes da concessionária de energia, Cogenor e outras lideranças. Além disso, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Pepe Vargas, também esteve presente para acompanhar e prestigiar a instalação do gabinete. Acho que é uma iniciativa muito importante do nosso presidente, deputado Sérgio Pérez, nesse mês que são os 191 anos da Assembleia Legislativa.
Nós iniciamos o ano passado, por decisão da mesa diretora, né, todo um conjunto de atividades até chegar aos 200 anos, para marcar essa data tão importante para o Estado do Rio Grande do Sul, que foi a instalação da Assembleia Legislativa no mês de abril de 1835, aqui no Memorial da Assembleia. A Assembleia funcionou até os anos 60, quando depois foi ali para o prédio novo do Palácio Farroupilha. E essa decisão do presidente Sérgio Pérez de fazer as atividades do gabinete da presidência aqui no Memorial, eu acho que é uma iniciativa extremamente importante, né, que mantém essa efeméride da comemoração do aniversário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Nesta semana, a presidência do Parlamento Gaúcho recebeu a visita do cônsul-geral da Espanha em Porto Alegre. Eu acompanhei o encontro, que teve como foco o diálogo institucional entre o Estado e o país europeu. A visita do cônsul reforçou laços entre o Rio Grande do Sul e a Espanha. E o encontro permitiu ampliar oportunidades nas áreas da cultura e do desenvolvimento econômico. Durante a reunião, foram destacadas as conexões históricas e culturais entre o Brasil e a Espanha. O cônsul ressaltou que, assim como o Rio Grande do Sul recebeu forte influência das imigrações italiana e alemã, a presença espanhola também fez parte da formação da identidade gaúcha. A valorização dessa herança cultural esteve entre os pontos centrais do encontro, com a possibilidade de apoio do consulado a iniciativas e eventos ligados a essa memória, como as comemorações dos 400 anos das missões jesuíticas. O consulado otorga una gran importancia a la Asamblea Legislativa como el principal poder que representa a la población de Río Grande do Sul, y por eso hemos agendado esta reunión con el presidente para explorar vías de colaboración entre España y entre el consulado de la Asamblea Legislativa, como podría ser el caso de la promoción del español o todo lo que sea recordar y celebrar el legado de España en Río Grande do Sul. O presidente da Assembleia destacou o interesse em ampliar o intercâmbio institucional com a Espanha, especialmente em temas relacionados ao municipalismo, pauta que permeia os trabalhos da atual gestão da casa. A participação em eventos internacionais, como o South Summit Madrid, também aparece como uma oportunidade de fortalecer relações e incentivar novas parcerias entre os dois territórios. É importante ter esse relacionamento com a Espanha, com o cônsul, porque a gente pretende viajar para a Espanha. Eu quero também lá, já estou vendo os municípios, sobre o municipalismo, que tem os municípios lá, o Madrid, que a maioria dos recursos fica do município que administra e que é municipalista, onde eu quero procurar ver aonde desenvolveu, onde tem a concentração de recursos, para que nós possamos aqui também, no município, nós ter como referência. Em 17 de abril começa mais uma edição do Festival de Querbe de Estância Velha. E uma comitiva do município esteve no Parlamento Gaúcho para divulgar o evento. A tradição, a cultura e a alegria já têm data marcada e prometem tomar conta de Estância Velha. De 17 a 26 de abril, a comunidade celebra mais uma edição do Festival de Querbe, uma das manifestações mais tradicionais da cultura germânica no sul do Brasil, marcada por música, dança, gastronomia típica e muita integração entre as famílias. O presidente da Assembleia recebeu a comitiva organizadora do evento em um encontro que destacou a importância do municipalismo e o fortalecimento das tradições que mantém viva a identidade das cidades gaúchas. Para ver a festa, para experimentar tudo que tem de bom, gastronomia, a recepção das pessoas. A gente sabe que quando há uma festa assim, tudo que é de melhor que produz é exposto no município. Isso vai aumentar tanto o turismo, a rede hoteleira, como também os restaurantes,
vai integrar a sociedade, toda a comunidade. Então, queremos convidar vocês para esses dias. Dia 17 a 26 de abril, agora, desse mês, né? Já começa na sexta-feira, né? Mais do que só uma festa, os organizadores ressaltam que o evento também é um momento de reencontro, celebração e valorização das origens, reunindo gerações em torno da cultura, da alegria e do desenvolvimento local. Muito chopp, muita comida típica, muita bandinha, muita animação, e viemos aqui hoje trazer a nossa comitiva, trazer nossa bandinha, muita alegria também, justamente para convidar todos para o nosso festival. Vem pro camp! O jornalista e ex-vereador de Porto Alegre, João Bosco Vaz, foi homenageado na Assembleia Legislativa. Em cerimônia, na segunda-feira, ele recebeu a medalha da 56ª Legislatura. A cerimônia ocorreu no Salão Júlio de Castilhos do Parlamento Gaúcho, por proposição do deputado Gerson Burman. O homenageado agradeceu o Legislativo e lembrou de sua trajetória profissional e política. Esta homenagem do deputado Gerson Burman, ela bate na minha vaidade e bate no meu coração. Eu construí uma história, só de vereador foram 7 mandatos, 7 livros escritos, fui secretário de esporte, fui secretário da Copa. Tenho uma caminhada que me trouxe até aqui. Então, fico muito agradecido pelo carinho, agradecido aos deputados dessa casa que aprovaram, em especial ao deputado Gerson Burman. João Bosco Vaz falou ainda das motivações para deixar a política. Eu quis me retirar da vida pública no final de 24, não quis concorrer. É preciso uma renovação. A política tomou outros rumos também. Quem não está polarizado não tem mais vezes. Então, por enquanto, estou tranquilo, aproveitando a vida, porque eu nunca tive folga para curtir a família. Ou no jornalismo, sábado e domingo, no futebol, ou na política, todas as noites e fins de semana. Já o deputado Gerson Burman lembrou da atuação do homenageado em programas para ajudar adolescentes em situação de drogadição. O João Bosco Vaz é uma pessoa que tem na área do esporte uma grande contribuição, não só aqui para Porto Alegre, mas para o estado do Rio Grande do Sul. Como político também tem uma trajetória muito bonita, 7 mandatos de vereador, o que mostra, acima de tudo, a sua capacidade de interagir com as pessoas, de contribuir aqui com Porto Alegre, com o Rio Grande do Sul, com o Brasil. Então, é uma maneira de nós prestar esta homenagem a esta pessoa que fez no atendimento da população, no atendimento de demandas, como secretário de esportes também de Porto Alegre, contribuindo muito, principalmente com as nossas crianças, no momento tão difícil que nós vivemos aí de drogadição. Ele estava lá, criando programas, criando, acima de tudo, oportunidade para que estas pessoas pudessem se afastar do caminho das drogas. Então, essa contribuição com Porto Alegre ela é fantástica sob todos os aspectos. Também fizeram pronunciamentos, entre outros, o deputado estadual Dr. Tiago Duarte e o deputado federal Afonso Mota. O encerramento da cerimônia ficou por conta da escola de samba Bambas da Orgia. O céu de Palmares, um grito de liberdade, liberdade, meu irmão, na era do Brasil colonial, onde a princesa aqui chegou. E esta edição do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e no portal da TV Assembleia. Fique agora com a imagem noturna da região central de Porto Alegre. Obrigada pela tua companhia. Eu te vejo na próxima edição. Tchau!